Olá, que bom que nós estamos aqui reunidos e nós estamos reunidos no nome de Cristo Jesus. Nós queremos olhar neste momento para tudo aquilo que possa gerar em nós um renascimento. Todas as vezes que paramos para pensar em Deus, paramos para olhar para as Escrituras Sagradas, a nossa alma renasce. A nossa fé, ela é fortalecida, profundas convicções são reafirmadas no nosso coração e nós vamos avançando e crescendo em direção a todo o plano de Deus, em direção à nossa redenção, à nossa transformação e salvação. Tudo isso é muito bom. Então seja bem-vindo a este espaço que nós temos aqui, permitido pelos recursos tecnológicos. Isso é muito bom. E eu quero pedir para você, com todo carinho, que você coloque aí o seu pedido de oração. Nós temos uma equipe para orar por você. Pode abrir o coração, pode confiar na gente. Nós vamos orar por você. E nós cremos na oração. Cremos no poder de Deus, sabemos exatamente que Deus é capaz de realizar coisas extraordinárias, Ele é capaz e quer fazer, e quer realizar. O que precisa haver da nossa parte é uma autorização. Então, todas as vezes que nós fazemos pedidos de oração, essa autorização é concedida. E o Espírito Santo ele age de uma forma direta, efetiva, de uma maneira muito pontual, no sentido de nos atender e nos socorrer em nossas necessidades. Isso tudo é muito bom, isso tudo conforta o nosso coração, ok? E temos aqui um guia de estudos, Ensinos de Jesus. É só você colocar aí embaixo, eu quero, vamos te dar o link. E você então vai fazer um cadastro rapidinho, entregando o seu endereço para que nós possamos enviar gratuitamente para o seu endereço, tá bom? Este material absolutamente gratuito, material que vale a pena, material que nos coloca diante de tudo aquilo que Cristo Jesus sonhou, pensou, desejou para nós, ensinou. O caminho, a verdade e a vida, ao nosso alcance, ok? Bom, vamos começar com a nossa reflexão. Vamos começar aqui a nossa reflexão. Mateus 7, nós estamos avaliando alguns detalhes do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Jesus Cristo fez um longo sermão e nesse sermão ele ensinou muitas coisas preciosíssimas, extraordinárias, incríveis para nós. Nós já vimos as bem-aventuranças, né? Como que o amor pode nos curar e nos redimir. Nós vimos também, né, as figuras do sal e da luz. Que coisa preciosa a proposta de Cristo Jesus para nós, o sonho dele, o desejo dele para nós. Cristo só pensa coisa boa para a gente. Ele só nos oferece aquilo que é gratificante, respeitoso, aquilo que nos valoriza, aquilo que nos transforma e que nos torna pessoas de bem, pessoas justas, pessoas honestas, pessoas ricas. É só isso que Jesus quer. Ele quer nos deixar como Ele é. Como Ele é. E assim poderemos viver eternamente com Ele. Não é? Então, Jesus continua no seu sermão e ele vai falando sobre muitas coisas incríveis. E quando ele chega aqui no capítulo 7, no verso 15, ele manda um recado que é simplesmente de abalar. A estrutura de muita gente ali ficou abalada com o recado que ele mandou. Mateus 7, verso 15. Então, se prepare porque nós vamos olhar para este texto aqui com muito carinho, com muito cuidado. Vamos fazer uma oração então?
Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para entrarmos em contato com os teus ensinamentos. E é isso que a gente quer. A gente quer a tua palavra. Nós queremos nos alimentar daquilo que Jesus Cristo nos proporcionou para o nosso sustento espiritual. Então, dá-nos o Espírito Santo neste momento. No nome de Jesus. Amém. Ok? Bom, Jesus, ele está dizendo o seguinte, ele está falando contra os falsos profetas. E aí, no verso 15, e vamos incluir o verso 16 também. São lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha só esse critério que Jesus deu. Pelos seus frutos os conhecereis. Um pé de maçã não vai entregar figos, limão, laranja, uvas. Um pé de maçã irá produzir maçã. Então, Jesus diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Quando você vê o fruto, você sabe que tipo de árvore é. Então, Jesus estava dizendo, olhe para os frutos destas pessoas, destes líderes, destes fariseus, destes sacerdotes, dessas pessoas que querem falar em nome de Deus, que o tempo todo falam de Deus, falam sobre tudo que conhecem da palavra de Deus, mas na verdade, lá dentro, elas não são o que parece ser. Têm aparência de ovelhas, mas só estão disfarçadas, porque na verdade são lobos. Querem devorar aqueles que fazem parte do reino de Deus. Bom, observe o seguinte. Jesus está dizendo que existe um grande conflito. É uma batalha tremenda. De um lado, Cristo Jesus, aquele que quer reinar, aquele que quer salvar, aquele que quer apresentar o caminho de volta para Deus. Aquele que ama. Do outro lado, seu arqui-inimigo. Sim, um anjo caído, que um dia chamou-se de Lúcifer e que se fez Satanás, diabo, sedutor do mundo, o acusador, a antiga serpente. Esses títulos aí, para Satanás, você vai encontrar em Apocalipse 12, versos 8 e 9, você vai encontrar ali os títulos para Satanás. Ele se fez o mal, ele se consolidou no mal. Então, de um lado, você tem alguém que quer te conduzir para o amor e do outro lado, alguém que quer te conduzir para o egoísmo, para a morte, para a destruição. Há uma luta o tempo todo, não é? O mal querendo afetar o bem, querendo derrotar o bem, querendo destruir o bem, uma luta entre o mal e o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Bom, na cruz do Calvário, Satanás perdeu feio. Satanás foi derrotado, sendo o anjo fisicamente superior a Cristo, no sentido físico, porque Jesus estava na carne humana, né? Osso, né? Carne, pele, sangue. Cristo Jesus, ser humano, estava ali como ser humano e não como ser espiritual. Lutou contra Satanás. E na cruz do Calvário, ele venceu. O mais fraco venceu o mais forte. Satanás perdeu. Ele perdeu o seu reinado. Ele não reina mais sobre esse mundo. Tudo agora pertence a Cristo Jesus. Agora, depois da morte de Cristo Jesus, ele dá sequência ao seu ministério. Porque o seu reino não é imposto sobre o coração humano. O seu reino, ele tem o desejo, ele tem o objetivo de conquistar
pessoas para o seu amor. O diabo, ele quer forçar as pessoas. E ele força mesmo. Ele obriga, ele escraviza. Mas Cristo Jesus, ele convida. Ele conquista pelo seu amor. Porque ele quer libertar. Ele quer fazer com que as pessoas se sintam bem. Todos os seguidores de Cristo Jesus o seguem porque o amam e o seguem porque escolheram segui-lo. Mas os seguidores de Satanás são escravos dele. Há uma diferença muito grande entre o reino de Deus e o reino de Satanás. E há uma batalha, e essa batalha está hoje, né? Estamos aí na continuidade dessa batalha. E o nosso coração é o palco desta batalha. Sou eu que decido sobre a minha própria vida quem será o vencedor nessa batalha final. Pelo meu coração. Se eu decidir que é Cristo Jesus, ele me entrega todo o poder do céu para me viabilizar nesta decisão. Agora, se eu dou as costas para Cristo Jesus e abro o meu coração para todo o pecado, toda a condescendência, todo o falso prazer, todos os vícios, para tudo aquilo que Satanás me oferece, então eu serei um agente de Satanás, eu viverei no reino das trevas, a minha vida será uma vida de infelicidade, uma vida terrível, e a morte eterna estará para mim. Então, o Evangelho, ele é muito honesto. Ele apresenta os dois lados. De um lado, alguém dizendo, vinde a mim, saia dessa escravidão, deixa eu transformar você, deixa eu te dar prazer e felicidade. E do outro lado, Satanás, ele engana, ele persuade, ele promete um prazer, mas que é pura ilusão. Ele coloca muitas luzes, muitas cores, muitos sons, e ele faz toda uma embalagem para pegar as suas presas e aprisioná-las. E dentro da igreja existem os dois caminhos. Os dois caminhos. Existem aqueles que, como Jesus ele apresentou em Lucas 13, existe o caminho, né, apertado e o largo, a porta apertada e a porta larga. Então existem duas opções. Uma vida meramente religiosa, cheia de facilidades e conveniências, aonde eu sigo Jesus fazendo o que eu quero. Na verdade, eu estou seguindo o meu próprio coração. E do outro lado, uma outra oportunidade de seguir a Jesus, a sua palavra, a sua lei, a lei do amor, os seus ensinamentos, o seu evangelho, a sua doutrina. Esta é a porta estreita para o coração humano, para a natureza carnal, mas é o que conduz à vida eterna. Existe uma batalha, uma luta muito grande. Eu quero deixar isso muito claro para você. Agora, Jesus, vamos para Apocalipse, capítulo aqui 2 de Apocalipse. Capítulo 2, o verso 20. Olha só, observe o seguinte. Jesus, depois que ele ascendeu aos céus, depois da sua ressurreição, ele retornou em visão para João. E em visão, ele falou para a sua igreja que atravessaria uma fase muito difícil, uma fase em que a igreja cristã se abriria para a corrupção, acolheria no seu seio a idolatria. É um momento difícil para a igreja, porque a lei de Deus seria lançada por terra, onde haveria uma corrupção total de sua liderança. Jesus estava muito preocupado. E observe o que Jesus falou aqui, ó. Verso 20, Apocalipse 2. Tendo, porém, contra ti, ele está falando para a igreja em Tiatira, tenho, porém, contra ti, o quê? O tolerares que essa mulher, Jezabel, olha só o nome dela, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza,
não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Está falando aqui de prostituição espiritual, de o ato de você se alimentar daquilo que esses ídolos colocam para, não é, para a nutrição do mal no coração. Jezabel, lá em 1 Reis, capítulo 16, nós encontramos a história de Jezabel, essa profetisa terrível de Baal. Essa Jezabel casou-se com Acabe, rei de Israel. O que um rei de Israel queria casando-se com uma mulher que é profetisa de Baal? Uma mulher que inclusive tinha uma ascensão muito grande sobre este rei, fraco, sem personalidade, dominado por esta mulher, à mercê do mal, e ela então com seus sacerdotes dominando. Vocês se lembram? Elias teve uma batalha muito grande, e nesta batalha Deus honrou o seu profeta. 400 profetas de Baal foram mortos ali. Deus então se manifestou de uma maneira poderosa. Jezabel foi envergonhada, mas ela era má e continuava perseguindo o povo de Deus, querendo colocar idolatria dentro da casa das famílias, de cada família ali do povo de Israel. Que momento difícil. Jesus Cristo, ele está na batalha, há um grande conflito. E para servir a Satanás, ele tem todos os seus recursos. Jezabel não se trata de uma mulher especificamente, trata-se de uma analogia, uma figura daquilo que Jezabel representou para o povo de Israel. É o que os falsos profetas, que tem essa cara de ovelha, tem cara de bonzinhos, mas lá dentro, na verdade, Deus sabe que são lobos. E Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. São pessoas que estão conduzindo os seus membros à palavra de Deus, ao evangelho puro. São pessoas que estão conduzindo a lei do amor, os 10 mandamentos. Estão conduzindo realmente para Cristo Jesus, ou estão explorando, se enriquecendo, ou estão fazendo coisas horríveis, trazendo uma série de costumes pagãos. Nós encontramos também, na mídia de uma forma geral, hábitos, costumes, filosofias, teorias, culturas, produzidos pelos falsos profetas, para poder inviabilizar a mente e o coração dos filhos de Deus, para enganar os filhos de Deus. Há um grande conflito em andamento, e aqui eu quero deixar esse recado de uma forma muito forte para você, para o seu coração. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com as coisas que você tem entrado em contato. Muito cuidado. Cuidado com idolatria, cuidado com paganismo, cuidado com umas teorias, 1000 teorias, né, bonitas, travestidas de branco, de ovelhas e etc. Cuidado, são lobos, são lobos. Cuidado. Somos nós que decidimos quem é o Senhor da nossa vida. E o apelo que eu quero deixar para você aqui é esse. Deixe Jesus Cristo, aquele que é o amor em pessoa, dominar a sua vida. Porque quando Cristo reina no nosso coração, nós somos livres. Se Satanás reina no nosso coração, nós somos escravos e os mais miseráveis de todos os homens. Eu quero fazer uma oração por você que está tomando uma decisão agora em cuidar dos seus sentidos, os 5 sentidos, e mantê-los higienizados, desintoxicados de tanta impureza, de tanta informação que os falsos profetas, de todas as maneiras, estão querendo colocar.
eu quero fazer um apelo para você. Investir cada vez mais nos ensinos de Jesus, para que você renasça a cada dia em Cristo Jesus. Vamos orar? Entregar então a nossa decisão para Ele? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor abre os nossos olhos. O Evangelho, ele é honesto e ele nos coloca diante da realidade. Senhor, nós não queremos fazer parte destes que estão perecendo no engano. Nós queremos fazer parte deste grupo que é formado para aqueles que estão no teu reino, que estão vivendo o teu evangelho, que estão com os olhos colados em Cristo Jesus, obedecendo e levando a sério o teu reino e os teus ensinamentos. Dá-nos a tua bênção e a tua paz. Aceite a nossa decisão, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Foi um prazer muito, muito grande estar com você aqui. Tchau, tchau.